Olá meninas, tudo bom? Hoje é 23 de outubro de 2019, hoje é quarta-feira. Hoje nós estamos no nosso 31º dia da caminhada de oração 5. O tema de hoje é quando Deus te pede o seu Isaac. O texto-chave está em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 23. Eu desejo, irmãs, que essa palavra, ao ser ministrada e entrar no nosso coração, ela seja como gotas de óleo, um óleo que vai acender as nossas lamparinas, que vai trazer luz para dentro da nossa vida, para dentro do nosso entendimento, para dentro de alguma situação que muitas vezes a gente não entende. E nós vamos estar aqui meditando e acompanhando a história de Abraão e entendendo que na nossa vida há momentos que Deus pede o nosso Isaac. Nosso Isaac, ele pode ser uma promessa, ele pode ser algo que você tem, algo que está ocupando talvez o lugar de Deus no nosso coração e a gente nem sabe. Eu comentei com vocês que em 2010 a 2013 eu passei umas lutas muito grandes. No meio dessas lutas foi quando eu escrevi essa mensagem. Ela tem 9 anos. Eu nunca falei dessa mensagem em lugar nenhum. E hoje eu tive que tirar do fundo do baú esse caderno onde eu tinha anotado esse tema. E chegou o momento. Hoje chegou o momento de falar dessa palavra. Então, naquele tempo de 2 anos e meio ali de muita luta, orando, jejuando, clamando o que está acontecendo, porque é muito fácil quando Deus nos pede um sonho que não foi Ele que nos deu, que não foi Ele que nos fez gerar aquele sonho, mas quando Deus te pede algo que é promessa dEle, que você lutou, que você esperou, como foi com Abraão. Abraão esperou mais de 20 anos para ter um filho. E de repente, quando ele está com esse filho, o Senhor pedir esse filho para ele, é um baque. É um baque e é uma situação, irmãs, que o próprio tema aqui no capítulo 22 de Gênesis, o próprio tema escrito em cima, normalmente eu não leio, né? O que está escrito em cima, antes de começar o texto, o próprio tema está dizendo que é Deus provando Abraão. Deus prova o coração de Abraão. E aconteceu isso comigo e acontece sempre, vai acontecer sempre, irmãs. Vira e mexe na nossa vida, Deus vai nos pedir o nosso Isaac. Muitas vezes a gente nem sabe que a gente tem um Isaac. Muitas vezes a gente não faz ideia que a gente tinha um Isaac. A gente não faz ideia que a gente está colocando no lugar de Deus, um lugar que Deus é primordial, é feito para o Senhor. Pouco a pouco, sem a gente perceber, a gente está colocando algo no lugar de Deus. E tudo tem o seu devido lugar, né? Deus não pede o nosso Isaac por maldade, porque Ele é um Deus carrasco, porque Ele é um Deus que Ele vai nos punir, porque Ele é um Deus que quer nos ver sofrer. Pelo contrário, quando Ele pede o nosso Isaac, é para que Ele nos alinhe, reposicione todas as coisas no seu devido lugar, para muitas vezes livrar a nossa alma do inferno, para muitas vezes livrar a nossa própria vida da destruição. E é isso que nós vamos ver aqui. Então vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou tentar ver se eu não preciso ler todo o capítulo, tá? Mas vamos ver. Bom, no capítulo 22 do livro de Gênesis, versículo 1, fala assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse a Abraão, e ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma seu filho, teu único filho Isaque, a quem ama. Vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você imagina o coração de Abraão, né, irmãs? Ouvir isso aqui depois de mais de 20 anos esperando a promessa, de ver o milagre acontecer, ver que Deus abriu a madre da mulher dele, que era estéril, e ele já mais velho. Então ele levantou, eu não vou ler essa parte aqui, só vou contar, ele levantou de madrugada, preparou tudo, disse para os servos dele: olha, nós vamos ali adorar e depois nós vamos voltar juntos, né? E ele pegou todas as coisas que ele precisava para oferecer um holocausto ao Senhor. Ele pegou a lenha, ele pegou o cutelo, ele levou o filho. E quando Isaac está caminhando ali com ele, o Isaac fala para ele: pai, está tudo aqui, mas onde que está o cordeiro que vai ser sacrificado? E Abraão responde para ele no versículo 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E eles continuavam indo junto. Chegou lá em cima, ele edificou um altar
e ele colocou o filho dele, amado, Isaque, em cima do altar, preparou tudo, e ele estendeu a mão para imolar o filho dele, no versículo 10. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor, versículo 11, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão colocou o nome daquele lugar, o Senhor proverá. E até o dia de hoje aquele monte chama o Senhor proverá. Então do céu bradou uma segunda voz, e o anjo do Senhor lhe disse, eu jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. Certamente eu multiplicarei a tua descendência como a estrela do céu, como a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceu a minha voz. Essa história é tão forte, tão profunda, e que a gente que tem filho, quando a gente lê, a gente estremece, porque a gente imagina o que Abraão passou. Na verdade, essa história ela é uma tipificação do que o próprio Pai Celestial ia fazer. Ele ia entregar por nós, ele entregou por nós o seu Filho amado. Né? Nessa época aqui, estava tipificando o que ele iria fazer. E aqui, irmãs, Deus tinha uma aliança com Abraão. Quando Deus chama Abraão e fala, sai da sua terra, sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, Deus tinha uma aliança com Abraão. Só que há momentos na nossa vida, irmãs, que Deus vai requerer que você faça uma aliança com ele. Porque é quando junta a aliança de Deus conosco e a nossa com ele, é que realmente a promessa se cumpre. Então a promessa de Deus para Abraão é que ele iria ser grande, que a descendência dele ia ser multiplicada, né? Que a descendência dele ia possuir a porta dos inimigos e que seriam benditas todas as nações da terra. Essa era a promessa final. Só que para chegar nesse final, a promessa precisava passar por Isaque. Mas quando Abraão resolve obedecer, mesmo sem entender, que ele resolve obedecer, ele firma uma aliança com Deus. Quando ele firma uma aliança com Deus, ele ouve uma segunda voz. Não faça isso, porque eu já vi o que está no seu coração. Eu vi que você realmente sacrificou no altar aquilo que você mais amava. Quando ele leva Isaque, irmãs, ele não precisou matar Isaque, porque nosso Deus não é um Deus de sacrifício humano. Naquela época, os deuses das nações, sim, faziam isso, né? O povo tinha que sacrificar os seus filhos. A Bíblia conta aqui, numa parte que fala que a idolatria chegou tanto em alguns lugares que sacrificava os seus filhos a Moloque. Existia tipo um forno grande, né? Uma boca enorme lá de algum deus que jogava essas crianças dentro desse fogo, né? Os cananeus faziam isso. Mas Abraão, quando ouve isso, ele pensa, ixi, Deus está igual os deuses das nações, né? Mas ele foi obedecer porque ele tinha recebido o bem, tinha recebido o favor, tinha sido guiado, tinha sido fortalecido, tinha vivido algumas coisas com o Senhor, e ele falou, eu vou obedecer, né? Não contou para a esposa dele, foi caladinho e foi fazer o que precisava ser feito. Mas naquele momento, quando ele coloca Isaque no altar, só dele colocar Isaque no altar, só dele entender, eu preciso entregar, eu preciso ofertar, ali Deus já trabalhou no coração de Abraão, e é isso que Deus quer fazer conosco hoje, é isso que Deus quer levar a gente a entender nesse devocional de hoje. Qual é o seu Isaque? Qual que é o seu Isaque? Às vezes nem nós sabemos o que é o nosso Isaque. Eu falei para vocês que nessa época desses 2 anos e meio de muita luta, eu não sabia que eu estava colocando aquela bênção, aquela promessa no meu coração de tal forma que estava ocupando lugares que não pertencia. Então, quando Deus me confrontou e disse, minha filha, você está vendo que eu posso tirar esse Isaque seu?
Você está vendo que eu posso tirar isso que você está tanto prestigiando, se agarrando, confiando, achando que isso pode ser, que isso é uma segurança para você? E foi muito difícil, irmã. Foi muito difícil, porque foi uma bênção que eu esperei há muitos anos. Eu orei 6 anos para aquela bênção. E quando você vê aquilo ali parecendo que agora vai ruir, é muito difícil. Então foram 2 anos e meio de muita lágrima, de muita oração nas madrugadas. E foi numa dessas madrugadas que o Senhor me deu essa palavra. E eu resolvi entregar. Falei, Pai, é com muita dor no meu coração que eu entrego. E quando eu entreguei, aconteceu aquilo que eu falei para vocês em 2013, que eu recebi a vitória completa e Deus me levou a restaurar essa aliança e a restabelecer e a pensar e a botar de volta. Realmente, eu não percebia que eu estava indo para longe do Senhor, né? Às vezes nós estamos indo para longe do Senhor, irmãs, estando com o Senhor. Não necessariamente a gente está desviado ou está andando em pecado. Eu quero ler Provérbios capítulo 23, no versículo... Provérbios capítulo 23, versículo 12 e 13, fala assim: aplica o coração ao ensino e ouve as palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigará com vara, ela não vai morrer. Vou ler até o 14, eu esqueci de colocar aqui que vai até o 14, tá bom? Tu a fustigará com a vara e a livrará sua alma do inferno. Então Deus está falando aqui em Provérbios sobre um momento de disciplina, de ouvir ao ensino do Senhor. E está mandando a gente corrigir o nosso filho com vara. E se a gente corrigir ele com vara, ele não vai morrer. Mas se a gente não usar a vara, aliás, se a gente usar a vara, a gente vai estar livrando a alma do nosso filho do inferno. E se a gente não usar, a gente está deixando os nossos filhos ir a passo largo para o inferno. Quando, irmãs, Deus nos pede o nosso Isaac, quando nós passamos por um momento que nós não entendemos, e eu quero compartilhar com vocês sem contar detalhes, eu tenho uma mania de fazer isso, né, irmã? Cheio dos mistérios. Ontem eu liberei aquele devocional debaixo da graça do Senhor, mas com o coração bem apertado, porque eu falo a gente porque o meu coração estava junto com uma pessoa especial que está vivendo esse momento de ter que entregar o Isaac, e fruto de promessa, fruto de oração, fruto de clamor, e nós geramos aquela promessa, e nós oramos, e nós clamamos, mas aprove ao Senhor levar o Isaac, e então meu coração estava bem apertado quando eu liberei aquele devocional. E eu não estava planejando de entregar esse devocional de hoje, do Isaac. Eu sei que já fiz 2 anos e meio de caminhada, já compartilhei palavra com mulheres e nunca o Senhor me liberou para liberar essa palavra. Eu sempre, às vezes, soltava essa frase quando Deus te pede seu Isaac. Então, ontem, eu pude viver assim, meu coração vivendo intercessão e por amor. Eu pude entender que, eu quero falar isso para vocês, tem Isaac na nossa vida que Deus vai ressuscitar. Tem Isaac que parece que foi e Deus vai ressuscitar. Tem Isaac que Deus vai te dar o livramento, como foi aqui com Abraão, né? Abraão não precisa tocar, não precisa... Mas tem Isaac, irmãs, que o Senhor vai tomar para si. E eu não estou falando de morte, né? De Deus levar alguém, não estou falando só isso, eu estou dizendo de coisas mesmo. Talvez tem coisas na nossa vida, no nosso coração, que quando a gente entender, o Senhor vai ressuscitar. Vai ressuscitar aquele sonho, vai te dar a chance. Tem Isaac que ele vai te dar o livramento, mas tem Isaac que ele pode tomar para si, literalmente. E nesse processo tão difícil, nós precisamos crer, nós precisamos confiar no amor de Deus. Porque nesse processo de quando Deus te pede o seu Isaac, eu sei que muitas de vocês já passaram por isso ou estão passando por isso. No meio desse processo,
ele vem duas coisas muito fortes que o inimigo usa. Ele põe em xeque o amor de Deus sobre nós. E ele coloca o medo. Então, nós precisamos entregar ao amor de Deus. Nós precisamos confiar. Quando ontem eu coloquei aquela canção, e na canção canta dizendo que Deus está na tempestade, Deus está na chuva forte, Deus está no vento. Nós precisamos entender isso, irmãs. Eu sei que é difícil demais entender isso quando nós estamos passando pela prova. E essa palavra que eu li em Provérbios, o Senhor está corrigindo o nosso coração. Nós temos que entender e compreender que Deus não quer só apenas nos abençoar. Né? Na hora que a gente não recebe a bênção, na hora que a gente tem que sacrificar o Isaac, na hora que a gente tem que abrir mão daquele sonho, a gente às vezes começa a questionar: por que, Senhor? Por que, né? Por que eu mereço sofrer? Porque o inimigo começa a colocar essas coisas na cabeça da gente, mas a gente não sabe que Deus está livrando a nossa alma do inferno. Irmãs, eu virei outra pessoa. O que brotou dentro de mim quando Deus me pediu o meu Isaac, pela misericórdia, pela graça, ele não tirou, ele fez ressuscitar. E quando foi agora, no começo dessa caminhada, Deus me deu uma bênção muito grande, ainda relacionada com aquele Isaac lá atrás que ele tinha me pedido. Ele fez infinitamente mais do que eu pedi ou pensei. Ele concluiu essa bênção aqui, porque depois, além de Abraão sair dali com seu Isaac vivo, ele saiu dali transformado. Ele saiu dali conhecendo um Deus que proverá. Então, todas as situações da nossa vida, irmãs, ela vem para a gente conhecer uma faceta do caráter de Deus. Eu vou fazer um outro devocional sobre isso, sobre os nomes de Deus. Eu ia colocar tudo junto aqui nesse devocional, mas vai ficar muito grande e às vezes pode dispersar a gente de algum tema que Deus está falando com a gente. Então, ele saiu dali conhecendo mais uma faceta do caráter de Deus, do Deus que provê. Quando nós passamos pela luta, quando nós passamos pela prova, o alvo de Deus, irmãs, Deus não é um Deus de brincadeira, sabe? Deus não é um Deus de brincadeira que fica brincando conosco. Ai, agora é hora de eu provar. Agora é hora de eu fazer sofrer um pouquinho. Agora é hora de eu apertar. Não é isso. É porque nós, como seres humanos que estamos nessa terra, limitados, sujeitos ao pecado, né, propenso às obras da carne, há um poder tremendo dentro de nós. Eu tenho falado isso, o alvo desse devocional é esse, é despertar dentro de nós que nós somos um ser poderoso em Deus, cheio da luz de Cristo que precisa brilhar. Mas para isso, nós precisamos ser corrigidos pelo Senhor. E nós precisamos que Deus nós precisamos nos entregar ao Senhor de todo o coração, para que Ele reposicione todas as coisas, recoloque todas as coisas no lugar. E somente às vezes, no aperto, é que a gente reconhece o que estava no nosso coração. Então, depois que eu passei por essa grande experiência que mudou a minha vida, que trouxe essa graça de Deus, que abriu as comportas do céu, que aflorou esse ministério da palavra ainda mais, foi quando eu passei por essa situação que diante do altar, diante do Isaac que eu estava colocando ali, que eu disse: Senhor, eu abro mão. Nós temos mania de cantar, né, irmãs? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos prazeres para te servir, né? Existe uma canção linda assim, né? Não vou cantar que minha voz é feia, mas abro mão dos meus sonhos, abro mão dos prazeres, abro mão da minha vida por ti. A gente canta isso lá na igreja, levanta a mão, né? Feliz da vida. Mas será que é verdade que a gente abre mão de alguma coisa mesmo pelo Senhor? Ou quando vem os ventos, quando vem a presença de Deus abalando os pilares da nossa vida, o que é que a gente faz? O que é que brota do nosso coração? Talvez aquela mulher mais mansa, aí ela vira iracunda, né? Talvez aquela serva fiel, mansa, amorosa, quando vem o vento, é que
vem para fora, o que estava no coração, né? Aí vem aquela falta de amor que está escondido ali há anos. É porque o Senhor não me ama mesmo, a minha vida sempre foi assim, é só sofrimento. E Deus está chamando para fora, Ele tem que colocar para fora. Ele tem que colocar para fora aquilo que está escondido, aquele pus daquela ferida que está escondido ali, que está corroendo, mas por fora bela viola, né? Por dentro pão bolorento. E Deus, Ele quer ter uma aliança conosco. Então, quando chegou o dia de Abraão fazer aliança, aí a promessa se concretiza. Você quer que as promessas se concretizem? Então, faça uma aliança com o Senhor. E aí eu fiz uma aliança com o Senhor naquela época. Eu disse, Pai, a partir de hoje, eu quero te servir desta maneira. Eu quero te servir dessa maneira. Me perdoa, porque eu achei que eu estava indo. Mas eu não tinha dado nem o primeiro passo. Eu estava estagnada, idolatrando promessas. Nem as promessas têm direito de ser idolatrada, adorada. As promessas são só apenas, irmãs, manifestações da glória de Deus, manifestações da bondade, da misericórdia de Deus. Então hoje questione dentro do seu coração qual é o seu Isaac. Talvez seu Isaac é um filho, literalmente. Talvez o seu Isaac é o seu trabalho. Talvez o seu Isaac é a sua carreira. Talvez o seu Isaac é o seu ministério. Talvez o seu Isaac é o seu dom. Se a gente começar a idolatrar os dons, porque eu sou, porque eu faço, porque eu posso. Tudo isso Deus trabalha, irmã. Tudo isso Deus sacode. Está falando em Provérbios, mais uma vez eu vou falar de Provérbios 23, que se a gente não for corrigido, a gente vai a passos largos para o inferno. Então, quando eu olho para trás e vejo que passou 9 anos, e é como se eu tivesse nascido de novo, eu sou outra mulher completamente diferente daquela, completamente diferente. E aí eu vivi muito mais bênção, aí eu vivi muito mais experiência com Deus, aí eu vivi muito, muito melhor. Mas quando eu olho para trás, eu percebo que se eu tivesse continuado naquele caminho, eu não sei se eu estaria aqui hoje, dessa forma. Isso eu tenho certeza que não. Mas eu não sei como eu estaria. Talvez a gente continuaria ali na casa do Senhor, aparentemente, mas uma morta viva, né? Apenas sobrevivendo. Mas não é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para viver e viver uma vida em abundância. No meio do processo, irmã, o alvo de Satanás é que você blasfeme, que você abandone ao Senhor e que você não acredite no amor do Pai. Vamos ler aqui Jó, capítulo 2, versículo 9. Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10. Depois nós vamos ler Jó, capítulo 42. Então, Jó, no versículo 9, quando Jó passa por tudo aquilo que ele passou, um dos livros que eu acho que dá mais temor, medo, né, de ler, é Jó, porque a palavra diz que ele era um homem justo e íntegro. E passou por toda aquela tribulação. E está dizendo assim, então sua mulher lhe disse, ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Até aqui, né, irmã, no capítulo 42. Porque depois, no meio da luta, Jó vai colocando para fora algumas coisas. Jó, eu sou meio chatinha, sabe, irmãs? Tem personagens que eu implico, como aquele que eu disse lá, aquele paralítico do tanque de Betesda, é um que eu implico com o bichinho. E tem outros que eu defendo até falar chega, e isso é o Jó. Eu não gosto que fale de Jó. Né? Eu não gosto que fala mal de Jó. Eu acho que Jó, ele representa bem o que a gente vive. Então, no momento que apertou, isso aqui estava no começo ainda, né? Ele tinha passado as maiores lutas, mas ele ainda estava firme. Mas quando a luta continuou mais ainda,
que ele virou o opróbrio da cidade, que ele virou a vergonha da cidade, que os amigos deixaram ele, que os amigos vieram confrontar, que os amigos vieram acusar, e aquilo não passava, né? E aquelas feridas. Ele foi colocando para fora coisas, foi questionando Deus certas coisas. Não que seja errado questionar certas coisas, não é errado você questionar certas coisas para o Senhor, é errado blasfemar. É errado a gente querer ser mais justo que Deus. Né? É errado a gente querer tomar a nossa justiça própria e ser os nossos próprios defensores. Mas olha para mim, logo eu não sou merecedora disso. Olha o que eu já fiz, o que eu não fiz. E todas as coisas que vai saindo para fora dos nossos lábios vai mostrando o que estava no nosso coração. Até o dia que nós vamos abrir os nossos olhos, vamos enxergar. E aí Jó, no capítulo 42, no versículo... Vamos ler o versículo 1 até o 5. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, Deus, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então Jó chega no ponto que ele reconhece: Pai, eu falei muita besteira. Eu falei coisas que eu não conhecia. E escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. E aí Jó chega no momento: tá bom, pai, eu me rendo. E agora eu quero te perguntar e deixar ser ensinado pelo Senhor. E aí ele fala: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó da cinza. E aí a gente sabe o que aconteceu. Jó se arrepende, Jó ora pelos seus amigos e Deus muda a sorte de Jó. Então o momento de Isaac, irmão, o momento de você entregar seu Isaac, eu não sei o que você tem passado, se você está passando, é um momento mais poderoso na nossa vida. Parece que é o nosso fim, mas não é. É um dos momentos mais poderosos da nossa vida. Eu tenho ouvido muito testemunho da caminhada de oração, muitos. E ontem eu ouvi que a pessoa me dizia que antes dela entender o processo, ela começou que o ano 2019 está sendo um ano muito difícil para ela, mas que ela até chegou a dizer que nesse ano podia acabar logo e ela nunca mais iria se lembrar desse ano. Ela não tinha ouvido ainda o devocional do deserto, quando eu disse que o deserto é uma escola e que a gente tem que lembrar, né? Deus nos chamou para lembrar daquilo que Ele fez na nossa vida no deserto. E ela tinha mandado esse testemunho, e aí ela disse que quando ela entendeu o processo, ela falou: é o ano melhor da minha vida, é o ano transformador, é um marco na minha vida. E eu vou lembrar para o resto da minha vida desse ano do que Deus fez. Então, assim, é isso que Deus tem para nós. Deus quer, irmãs, nos restaurar, nos colocar de pé, sabe? Deixa Ele trabalhar no seu coração. Nesse dia eu quero orar também, mais uma vez, eu quero orar para que o Espírito Santo traga cura no seu coração, traga entendimento, traga, assim, te levante como Abraão, para que você conheça Deus que provê, para que você conheça o Senhor nas várias facetas deles, no Deus de amor, no Deus de provisão, no Deus de misericórdia, no Deus da prosperidade, no Deus que cura, no Deus que restaura. Nós estamos aqui na vida, irmãs, muito mais do que ser feliz, porque Deus, para Ele, a felicidade não é como a nossa, momentânea. Ele não está cortando o nosso barato. Ah, tá muito alegrinha com a promessa? Vou cortar seu barato. Deus não é Deus de brincadeira. Ele coloca o seguinte: você está feliz com a sua promessa, mas você tem que estar totalmente alinhado para ser uma alegria permanente. O que Deus falou para Abraão? Que a bênção ia estender por gerações, por nações, por famílias. Hoje, irmã, aquela bênção que era uma bênção só,
que estava abençoando somente a mim. Hoje essa bênção se tornou grande vitória. Hoje eu estou alcançando muitas mulheres com aquele óleo que saiu ali naquela esmagada da azeitona, naquele pisar da uva. Naquele pisar da uva ali saiu o vinho, saiu o azeite, né, de alegria da azeitona. E com esse azeite eu tenho derramado na xícara de vocês gotas de óleo, e vocês bebem e vai iluminando e vai clareando. Mas foi ali naquele momento de 2 anos e meio de muito choro. Então Deus, ele tem uma alegria permanente, ele tem algo permanente. Não é uma alegria momentânea. E a gente vai entendendo, lá na frente você vai entendendo a peça do quebra-cabeça, vai se encaixando. Então não desespere, não blasfeme, não abandone o Senhor, não culpe o Senhor, não se culpe. Só diz somente: levanta o altar de adoração no monte do Deus proverá. Por isso que eu coloco louvores, irmãs, porque o louvor é maravilhoso. E hoje eu quero colocar esse louvor maravilhoso, que é essa história aqui, que chama a Aliança, do Davi Sasser, que fala quando Deus te pede seu Isaac. E a gente canta: eu te dou o meu Isaac, eu te dou. Então essa é a palavra que o Senhor tem para vocês nessa manhã, essa semana que tem sido intensa. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai. Obrigado por este dia, obrigado por essas mulheres que o Senhor tem levantado no 4 cantos da terra. Mulheres que eu não conheço, mas Tu conhece. Mulheres que o Senhor tem usado esse devocional como resposta, como um alento, como um alimento, como um maná. Que a gota do Teu óleo hoje, Pai, acende a lâmpada para que elas enxerguem dentro delas quem o Senhor é. Para que elas possam enxergar as coisas e deixar o Senhor reposicionar. Pai, traz cura na vida daquelas em que o Isaac realmente se foi. Traz cura, Espírito Santo. Tu és aquele que nos entende, que nos abraça, que nos ama e tira de nós toda mentira de Satanás. Porque a maior mentira do inimigo sobre as mulheres, sobre nós, sobre a humanidade, é que nós não somos amados. É que nós estamos deixados à revelia, que nós estamos deixados ao vento. É mentira. Nós temos um Deus que nos sustenta, que nos guia e que está trabalhando na nossa vida para que nós resplandeçamos de glória em glória. E eu te louvo e te exalto. Peço ao Senhor que sopra nesta hora toda cinza, todo luto, em nome de Jesus. Seja um dia de cura, de bálsamo. E aquela pessoa de ontem, Pai, que Tu conhece, que o Senhor sopre sobre a vida dela. Eu profetizo que eu hei de ver ela com o cesto cheio de muitos frutos, frutos de restituição. E eu entrego, Senhor, aquele Isaac, juntamente com essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Que o Senhor continue abençoando cada uma. E a gente volta amanhã com a graça, a misericórdia, o amor e o poder e a luz transformadora da palavra dele na nossa vida. Beijo, fica com Deus.